Bom dia, sétimo ano. Sejam bem-vindos a essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. E hoje nós vamos tratar de um tema que tem tudo a ver conosco. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, a administração do território português na América. Este material ele foi produzido pela professora Luíse Coutinho de Oliveira. Vou aproveitar então já passar a habilidade para vocês também, professores. Na tela para vocês, a habilidade essencial, analisar com base em documentos históricos diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial, comparando informações, argumentos e pontos de vista explicitados nos diferentes tipos de fonte. E lá em cima, o objetivo: apresentar o processo de exploração do território e as formas da administração colonial nas terras em que hoje é o Brasil, pela coroa portuguesa entre os séculos XV e XVIII. Então, vamos lá, professores, um ótimo dia aí para todos que estão aqui no chat. Já tem uma galera me dando bom dia aqui. Bom dia pro Débora, bom dia aqui pro Marilândia. Bom dia pro José Luiz de Araretema, Pindamonhangaba. Bom dia a todos. Olha só, sétimo ano, eu vou deixar aqui de ladinho, mas já eu vejo. Está bem, professores? Hoje seremos nós, eu aqui no Centro de Mídias e vocês aí me auxiliando. E aí vocês podem colocar as contribuições no chat. Mesmo que eu não leia, professores, os alunos vão ler, outras escolas vão ler, e a gente faz do nosso chat um espaço ali de boas práticas, de conversa, e a gente vai se ajudando assim. Olha só, vamos pensar um pouquinho na última aula. Na última aula, eu falei para vocês como que foi organizado a colonização na porção espanhola. Vocês se lembram disso? E aí eu falei como funcionava a administração na colonização espanhola. Hoje, nós vamos ver como foi organizado a colonização na porção portuguesa, que é o Brasil. E na próxima aula a gente compara as duas, está bem? Vamos trabalhar separado agora e depois a gente compara. E aí, professores, eu trouxe um mapa mental, espero que vocês gostem, para a gente falar um pouquinho, dar um pouquinho dos antecedentes deste momento. E aí eu trouxe aqui, ó, o mapa mental para vocês darem uma olhadinha, olha aqui. É estilizado mesmo, para que os alunos possam fazer. Então eu tenho aqui a porção das Américas, do outro lado a porção Europa, Ásia e África. E aí eu vou começar assim, ó. Vamos começar com o descobrimento do Brasil em 1500. Deixa eu só soltar aqui as taxinhas. Isso aí. Vamos começar em 1500 com o descobrimento do Brasil. E aí tem gente que vai falar assim: ah, pro, negócio é esse aí de descobrimento. Não tem nada de descobrimento. Alguns vão dizer, não foi descobrimento. Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já tinham os povos indígenas morando nesses locais. Então não foi descobrimento. Nós sabemos que já existiam pessoas morando nesses locais, aqui nas terras da América, que eram os indígenas. Mas na história vai ser tratado como descobrimento. Mas aí, sétimo ano, vocês podem chamar aí do que vocês quiserem, invasão, exploração. Até porque esses europeus, eles chegam na América, aqui no caso, no século XVI, que é 1500, nesse descobrimento. Quando Pedro Álvares Cabral chega, eles chegam com aquele olhar etnocêntrico, Eles acham que os europeus são muito superiores aos povos que já estavam aqui. Então a gente tem essa questão do olhar etnocêntrico, que coloca a cultura europeia como superior em relação à cultura dos povos indígenas. Mas para a gente seguir assim uma sequência, a gente vai colocar então 1500 como o descobrimento do Brasil. Mas a gente sabe que não teve nada de descobrimento, já tinha gente morando aqui e eram os povos indígenas. O que aconteceu? De 1500 a 1530, esse território, ele não estava sendo colonizado, sabe? Não tinha pessoas morando aqui. O que estava acontecendo? A exploração do pau-brasil. Olha aqui. Ó. Então, de 1500 a 1530, a gente não tem aqui nesse território da América Portuguesa
uma colonização. O que significa? As pessoas não estavam vindo morar aqui, né? Os portugueses, eles não estavam vindo morar aqui na porção deles, né? Da América que eles descobriram. Eles estavam apenas explorando o pau-brasil. Somente isso. Então, nós ficamos aí 30 anos apenas com a exploração do pau-brasil. E aí, o que acontecia? Ó, qual que era o fluxo, né? Então, nós tínhamos este artigo, que é o pau-brasil. Ah, acho que vocês já ouviram falar tanto disso. Ó, para escrever aqui, ó. Vê se dá para mostrar. Dá para mostrar aqui. Então, vamos lá. O pau-brasil. Para que serve o pau-brasil? O pau-brasil é uma árvore que sai uma tinta vermelha. E essa tinta vermelha, ela é muito cara lá na Europa. Porque somente os grandes reis podiam utilizar esse tipo de cor. Então, era uma cor que remetia à nobreza. Era uma cor muito cara de se fazer. E o pau-brasil, essa árvore que existia aqui na América, em grande abundância, esse pau-brasil, ele era transportado... Vou colocar assim, ó. Vamos ver. Ele era transportado da América para a Europa, nos navios, certo? Vamos voltar lá para a América e vamos pensar uma coisa aqui comigo. Quem que colocava o pau-brasil? Quem que colocava eles nas embarcações? Quem que fazia essa, né, retirava da natureza e colocava? E aí, vocês têm alguma ideia? Deixa eu ver se alguém responde aqui para mim, se vocês têm alguma ideia. Bom, por enquanto nada, mas vão respondendo, está bem, professores? Olha só, na América, para extrair o pau-brasil, era utilizado o trabalho escravo dos indígenas, né? Então, eles faziam algumas trocas, alguns escambos ali, e os indígenas abasteciam os navios de pau-brasil, e esse navio levava o pau-brasil para a Europa. Então, esse é o nosso primeiro ciclo econômico do pau-brasil. Só que, olha só, tem uma respostinha aqui. Ah, aqui, ó, pro Maria Elisa, os indígenas, muito bem. A pro Eliane, a pro Edna, pro Durval, pro Wilson. Muito obrigada, professores. Todos eles, então, respondendo que os indígenas faziam, né? Eles iam lá na natureza, retiravam, extraíam o pau-brasil, colocavam nas navegações e traziam para a Europa. Traziam não, levavam para a Europa. Nativos e indígenas. Obrigado, professores, pela colaboração aqui no chat. Muito obrigada. Vamos, então, para um segundo momento. Então, olha só. O Brasil ficou ali sem colonização, sem pessoas vindo morar, 30 anos. Só que aí, o Dom João III, lá em Portugal, ele ficou muito preocupado, porque olha só, essas terras, elas começaram a ser muito cobiçadas, sabe? Tinha franceses, holandeses que queriam essas terras. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com o Martim Afonso e pede para o Martim Afonso vir para a colônia, né? Vir para aqui a colônia portuguesa. E aí Martim Afonso vem para a colônia portuguesa e em 1532 eles vão fundar a Vila de São Vicente. Ele funda a Vila de São Vicente. O nosso ciclo econômico agora é o da cana-de-açúcar. Então ele percebe que dá para plantar cana-de-açúcar e que aqui é um ambiente bem favorável, né, para esse tipo de cultura. Bom, agora a gente precisa organizar este território. E aí, em 1534, nós temos uma forma de organização que foram as capitanias hereditárias. Pronto. Em 1534, o Martim Afonso, então, para organizar esse grande território, ele funda as capitanias hereditárias, que são aquelas que eu vou mostrar no mapa para vocês agora, quer ver? Dá uma olhadinha na tela. Olha lá, então, ele vai fundar as capitanias hereditárias, né? E como que funcionavam essas capitanias? É uma forma de organização do território, está bem? Sétimo ano. Doação de grandes faixas de terras aos chamados capitães donatários. Eu já falo quem são eles. Eles tinham o direito de administrar o território e lucrar com todo tipo de atividade. Por exemplo, engenho, né, de cana-de-açúcar. Os donatários, que são as pessoas que ganham essas terras, podiam
cobrar impostos da população, tinham direito a obter, doar sesmarias, que são pedacinhos de terra, e poderiam exercer justiça ali nas suas capitanias. Então, olha só, de 1534 a 1536, nós temos aqui esse mapa das capitanias hereditárias, que é uma forma de organizar o espaço, é uma forma de organizar o território, está bem? É uma forma de administrar esse território. Isso são as capitanias hereditárias. Dá uma olhadinha no texto. Entretanto, vamos falar dos capitães donatários, né? Quais eram os deveres desses caras que recebiam essas imensas porções de terras? Os deveres, financiar a ocupação do território. É isso mesmo, gente, eles tinham que ocupar o território com o dinheiro deles, né? A coroa não ajudava. Construindo vilas, prédios administrativos, bem como promover a economia, construindo engenhos e outras estruturas que garantissem atividade econômica na capitania. O dever deles também, organizar o povoamento e a defesa do território, garantir o exercício da fé cristã na capitania, repassar a maior parte dos lucros das atividades da sua capitania para a coroa portuguesa. Outros problemas, né? Porque assim, vou pedir para voltar aqui rapidinho em mim. Parece muito legal eu falar assim, olha, os capitães donatários ganharam extensas porções de terras. Olha que legal, né? Quanta terra que eles ganharam. Eles podem cobrar impostos nessas terras, só que eles tinham que financiar a ocupação dessas terras. E vocês se lembram que já existiam pessoas morando nesses territórios, que vocês me responderam os indígenas, os povos indígenas? Eles estavam resistindo. Eles estavam resistindo à ocupação portuguesa. Então, eles tinham que lutar contra os povos indígenas, né? Eles tinham que colonizar aquele espaço, eles tinham que fazer com que a agricultura ali fosse rentável para a coroa que está lá na Europa. Vamos voltar no texto? Outros problemas. Nossa, mais problema, Pro? Sim. Muitos donatários não possuíam recursos para desenvolver a capitania. Gente, territórios imensos, né? Domínios de grande extensão, o que dificultava a administração. Naufrágios, ataque de corsários. Corsários é um nome bonitinho para piratas. E resistência indígena no território colonial. Falta de comunicação entre as colônias, falsa autonomia. O rei português exercia rígido controle sobre a capitania. Então, olha só, parece que eles tinham alguma autonomia, mas eles não tinham, porque aqui de Portugal, ó, eu vou voltar aqui no meu mapa mental. Olha só, aqui da Europa, né, o rei, ele estava controlando tudo que acontecia aqui, ó, nas capitanias hereditárias. Ele estava controlando tudo. Então, tudo que saísse daqui, qualquer bem que fosse gerar algum lucro, tinha que vir para a Europa. Porque a gente começa a pensar assim, ó, qual que é o papel da colônia? É ser explorada ao máximo. Esse é um dos papéis da colônia. E aí, a gente precisa ainda organizar esse território, né? As capitanias hereditárias, elas deram certo em algumas regiões, né? Pernambuco, São Vicente, elas foram muito frutíferas. Essas capitanias, elas foram muito vantajosas para os seus capitães donatários. Outras capitanias nem tanto, elas começaram a falir, então a gente precisa agora organizar esse território. Antes de organizar o território, eu vou mostrar uma coisa para vocês, quer ver? Eu vou deixar aqui na tela uma questão, dá uma olhadinha, para vocês responderem aí no chat, né? De acordo com o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que acabamos de ler, a gente já vai ler. Qual a expectativa da coroa portuguesa em relação ao território onde hoje é o Brasil? Olha só, tem esse texto todo, eu não vou fazer a leitura dele, mas eu vou ler só um trechinho, tá? Que é a primeira parte. Acompanhem comigo. Nela, que é o território que eles encontraram na América, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho,
porque neste tempo agora os achávamos como os de lá. Eu vou li só esse pedacinho. Esse texto ele está disponível em domínio público e vou deixar para vocês um minutinho para que vocês respondam esta questão. Voltamos. Muito obrigado pelas contribuições. Eu vou ler aqui algumas respostas. Vamos lá. Vamos aqui. Pro Maria Elisa, política econômica do mercantilismo. Isso mesmo, Pro. O colonialismo, nessa forma onde nós temos uma metrópole e uma colônia, faz parte aí dos princípios mercantilistas. Perfeito. Pro José Luiz, a principal expectativa da coroa portuguesa era encontrar ouro ou metais preciosos para enriquecer cada vez mais a metrópole. Verdade. Pro Naigenara, ela é da Sara, da escola... Sara, da escola Marta Figueiredo, disse que queriam encontrar ouro. Os alunos disseram que eles queriam encontrar ouro. Muito legal. Pro Kelly, o aluno Nicolas, encontrar ouro. Olha, parabéns, Nicolas. Escola Joaquim Afonso, que incrível, legal. Muito bom, todos aqui se referindo a encontrar ouro. E é isso mesmo. A princípio, assim, o grande motivo da colonização era encontrar ouro, só que eles não encontraram ouro logo de cara, né? Aqui na América Portuguesa não, mas na porção espanhola eles encontraram, né? Eles tiveram assim um pouco mais de sorte e encontraram. Aqui na porção portuguesa eles encontram ali no comecinho do século XVII. Agora os espanhóis do lado deles encontraram rapidinho. E aí, vamos para um outro tema, porque olha só, até aqui eu estou falando de organização do território. E a gente vai falar um pouquinho aí do governo geral. Então, assim, graças aos engenhos, né? Os engenhos, eles estavam ali nas capitanias hereditárias. E a produção de açúcar, as capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente, prosperaram. Era essa palavra que eu queria. Prosperaram. Entretanto, era preciso implementar uma forma centralizada de administração do território colonial. Eu vou pedir para voltar aqui. Olha só, nós tivemos primeiro uma exploração do território, né, que foi o nosso primeiro ciclo econômico com o pau-brasil. Em 1530, nós tivemos aí Martim Afonso vindo para a colônia e fundando a primeira vila. Em 1530, nós já temos então a exploração do pau-brasil, 32 a Vila de São Vicente e em 1534, a primeira maneira, né, a primeira forma de organizar o território foram as capitanias hereditárias. E aí vocês sabem que tinha os capitães donatários, alguns conseguiram, né, prosperaram e outros não. Só que ainda era necessário uma nova forma de organização, né? Então a gente precisa organizar esse território mais uma vez. E a gente chega em 1548 com o governo geral, certo? Então, as capitanias hereditárias, elas permanecem. Esse sistema não muda ainda, está bem? Então nós teremos agora capitanias hereditárias e governo geral. Dá uma olhadinha na tela. Ali onde está escrito 1548, né? Então, a partir deste ano, as capitanias deveriam se subordinar ao governo geral, que eram representantes da coroa portuguesa na colônia. Os cargos de governo geral foram entregues às pessoas de confiança do rei. É claro, né? Era o cargo mais importante, que possuía um histórico de serviços prestados ao Império Português. Então, quem eram eles? Comerciantes poderosos e seus parentes. Havia uma estrutura administrativa. Então, nós tínhamos ali um provedor-mor, que cuidava das finanças. Capitão-mor, cuidava da defesa. E ouvidor-mor, cuidava da justiça. Então, olha só, sétimo ano, o sistema de capitanias hereditárias permanece. Só que agora eles estão subordinados a um governo geral. Então, ó, o governo geral aqui, capitanias hereditárias subordinadas a eles. Esse governo geral, o que eles faziam? Eles
organizaram o território, eles cobravam impostos, e esses impostos iam para onde? Para Portugal. E aí eu vou contar para vocês os 3 primeiros governos gerais. E aí eu trouxe um esqueminha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui na minha mesa. O primeiro que nós temos, de 1549 a 1553, que é o Tomé de Souza, né? Ele é o primeiro governador geral aqui do Brasil. Curiosidade sobre o Tomé de Souza. Deixa eu falar uma curiosidade sobre ele. Foi Tomé de Souza que trouxe os jesuítas. Ele que trouxe os jesuítas. E tem uma curiosidade bem legal. É no governo de Tomé de Souza que as mulheres começam a vir para a América Portuguesa, né, mulheres pobres, órfãos, para formar famílias. Então é nesse momento que a gente tem aí as mulheres portuguesas vindo para o Brasil. Segundo momento, nós temos Duarte da Costa, de 1553 a 1558. Gente, o que aconteceu aqui no governo Duarte da Costa? Os franceses, eles invadem a Baía de Guanabara, sim, o Rio de Janeiro, e eles formaram uma colônia lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. E aí o Duarte da Costa, ele não teve muito privilégio, ele não teve muito prestígio, porque ele não conseguiu retirar os franceses da Baía de Guanabara. Então imaginem vocês, uma colônia francesa dentro do Brasil. É isso que estava acontecendo nesse período. E então, ele, Duarte da Costa, ele ficou assim com baixo prestígio, porque ele não consegue retirar esses franceses ali da Baía de Guanabara, né, no Rio de Janeiro. Então nós temos um terceiro governador geral, que é o Mendes Sá. Então, qual foi o grande feito aí de Mendes Sá? Ele expulsou, né, os franceses da Baía de Guanabara. Como que ele fez isso? Ele se aliou aos índios, aos indígenas que eram inimigos dos tamoios. Tinham duas etnias que estavam guerreando ali também. Nós tínhamos o conflito entre portugueses e franceses, tínhamos conflitos entre os indígenas. Então, os indígenas escolhiam também um lado. Então, tinham indígenas que apoiavam os franceses e alguns que apoiavam os portugueses. E aí, aproveitando-se dessa questão toda, o Mendes Sá, ele faz uma aliança com alguns indígenas que eram inimigos dos amigos dos franceses e consegue expulsar os franceses daquelas terras. Então, eu trouxe só essas 3, né, esses 3 governos gerais, que é para a gente dar essa, né, ilustrar. Dá uma olhadinha na tela, tem uma atividade complementar, aí é uma sugestão de atividade, né? Essa sugestão de atividade complementar, ela diz o seguinte, ó, o governo geral ele funda algumas das principais cidades brasileiras. Uma delas foi a Vila de São Paulo de Piratininga, atual São Paulo, em 1554, na gestão Duarte da Costa. A vila foi erguida pelos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega e pelo líder indígena Tibiriçá. O marco deu origem à vila, a construção de um colégio, o Colégio de São Paulo, quem aqui de São Paulo conhece. No seu caderno, monte uma ficha sobre a fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro, conforme o roteiro abaixo. Aí você vai colocar assim no seu caderno, ó, qual que era o nome original, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, o governador-geral, o ano de fundação e a primeira construção. Tchau, tchau, 7º ano. Até semana que vem, até sexta-feira. Tchau, tchau.